Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao DynamoCast especial Febraban-Tech 2025. Eu sou o Teco Medina e tô com a missão aqui de trazer conteúdos para vocês dos assuntos mais quentes da Febraban-Tech. Vai ter muito assunto de inovação, de tecnologia. E no episódio de hoje, que é um oferecimento da Btoken, nós vamos falar de um assunto que talvez seja o que mais me interessa, que é tokenização. Nós vamos conversar com 3 craques aqui que vão explicar para vocês tudo que vocês precisam saber e entender sobre essa grande transformação silenciosa e profunda que está acontecendo hoje nas engrenagens do mercado financeiro. A digitalização dos ativos, que era antes restrita a coisas isoladas, já está presente em todos os lugares. E no centro dessa mudança está a tokenização de ativos. A conversão de bens e direitos do mundo real em representações digitais registradas em blockchain com segurança, transparência e possibilidade de fracionamento. Mais do que uma tendência tecnológica, a tokenização é uma resposta concreta a desafios antigos do mercado de capitais. Burocracia, intermediários em excesso, uma coisa clássica aqui do Brasil, né? Custos operacionais, que também ninguém gosta de ter. E a gente vai ter um monte de ideia do que está pintando nessa área e por que você tem que prestar muita atenção nisso. Outra coisa bacana é a gente entender que tem um monte de questões regulatórias, tecnológicas e estruturais que a gente precisa debater para entender, primeiro, em que lugar o país está, em que lugar em termos de direção a gente está indo. Eu, que não entendo tanto quanto vocês, tenho a impressão que a gente está sempre no primeiro mundo desse assunto todo de sistema financeiro, de regulação e até mesmo de segurança. Mas vocês vão me ajudar. E quem está aqui conosco hoje, Regina Pedroso, da Btoken, bom dia. A Patrícia Steele, da Before, e o Rodrigo Cagiano, da MobUp. Então, bom dia para vocês, obrigado pela presença. Queria que alguém aí se voluntariasse para primeiro dizer para todo mundo o que é na prática a tokenização, do que a gente está falando, por que isso está cada vez mais presente aí na vida de todo mundo e por que isso é tão importante também. Vamos lá, eu, Regina Pedroso, eu sou diretora executiva da Btoken. A Btoken é a Associação Brasileira das Empresas Tokenizadoras de Ativos e Blockchain e nasceu com a missão de tratar desse tema tão importante para o mercado financeiro e para o nosso país como um todo. A tokenização, de uma forma bem simples, é uma camada de transformação digital nova no mercado financeiro e econômico nosso, que trata ali os ativos de uma forma digital. Aqueles ativos que a gente conhece de forma tradicional, no mercado tradicional, no formato tradicional, acabam sendo transformados numa versão digital que roda numa tecnologia conhecida como blockchain ou DLT, num sistema descentralizado. E isso muda tudo. E muda, claro, de uma forma positiva. Impacta ali em redução de custo, em agilidade, modelo, velocidade das coisas, né? Sem dúvida. E também numa nova forma de fazer negócios que aumenta, ali, além de democratizar os acessos aos investimentos, acaba criando novas linhas de crédito para o mercado, o que é muito positivo. Então, a Btoken hoje ela atua basicamente no desenvolvimento do cenário regulatório do país, que está em desenvolvimento, tendo em vista que é algo novo, mas também dando um suporte para as empresas do mercado, e a gente vê muitos casos de sucesso, e a gente tem 2 casos reais de sucesso de empresas aqui junto, que provam que a tokenização é mais do que uma tendência, ela é um processo que veio para ser consolidado no mercado. Rodrigo, quer complementar? Não, perfeito, Regina. Eu acho que para a nossa audiência, eu gosto muito da unicidade, né? Então eu vou tentar pontuar o que é uma unicidade, o que a blockchain traz, né? Para mim é a grande disrupção. Quando o Satoshi inventou o Bitcoin, ele trouxe uma coisa muito bacana, que hoje, por exemplo, quando eu mando um e-mail para você, fica uma cópia na minha máquina, uma cópia no servidor e uma cópia na sua máquina. Sim. Tá? Então isso, no mundo digital, tudo é replicável, né? Qual que foi a grande disrupção e qual que foi a beleza da tecnologia blockchain? A unicidade. Então o Satoshi, quando inventou a blockchain do Bitcoin, ele conseguiu fazer com que um ativo saísse da minha carteira, do ponto A, e fosse para o seu,
o ponto B, deixando um registro e tendo a certeza que não houve cópia. Então, a partir daí, pessoal, imagina o que a gente pode fazer em diversos segmentos da economia. Sim. Quando você traz a unicidade de um ativo representando algo real, né? Algo do mundo real. Então, você traz essa unicidade do mundo digital representando algo do mundo Você deixa real. o registro também, né? Que é uma coisa De forma imutável. imutável. E é associado ao conceito de você conseguir ter a rastreabilidade do registro dessas transações. Porque quando a gente fala em blockchain, em tokenização, em várias aplicações diferentes, a gente traz sempre o conceito de segurança. E a capacidade daquele registro que fica gravado, pelo fato de ser imutável, né, conseguir ser auditável, né? E você pode oferecer diferentes formas ali de auditar. Eu tenho um sócio, Patrícia, que fala que blockchain seria a maior ferramenta para compliance se compliance tivesse dinheiro. Porque, de fato, ajuda demais, né? Então, algumas plataformas você tem o registro de tudo que aconteceu, seja um pagamento de lucros e dividendos, seja a compra daquele ativo, tudo aquilo é rastreável. Ô Patrícia, você acha que a gente pode falar que isso que você acabou de falar, que eu acho interessantíssimo, ele é ainda mais importante em países burocráticos, complicados, onde é muito importante você ter um registro, ser imutável, ser rápido, ser confiável, né? Porque uma coisa é você fazer uma transação XPTO de um ativo na Suíça, outra coisa é você fazer em países aqui tropicais. Você tá associando isso ao conceito de ser confiável. A palavra rápido, trust, e barato, né, em inglês. E você trazer aquele layer de ser confiável, de fato, é muito importante nesse contexto que você está falando. Mas eu acho que, assim, as aplicações, assim como tecnologia é mais uma... blockchain é mais uma tecnologia, tá? Então, assim, as aplicações, a gente tem que avaliar muito no que faz sentido utilizar blockchain. Um dos maiores erros de implementação de blockchain, eu acho que todos aqui vão ter exemplos disso, você tem que ter clareza do que você quer tokenizar e o fluxo daquilo, porque é um comportamento e um ciclo que precisa ser parametrizado, porque a partir do momento que você consegue desenvolver um contrato inteligente, o famoso smart contract, depois você tem limitações para você conseguir alterar aquele código, né, e a forma como é registrado no tempo. Então, a forma de implementar, eu diria que de uma forma certa, é sempre um desafio, e achar aplicações que de fato fazem sentido o uso dessa tecnologia em detrimento de outras, né, já conhecidas. Então, por exemplo, a questão do uso de contratos, né, automaticamente executados, os smart contracts, é transformacional. Sim. Porque a gente fala em eficiência operacional, e foi um dos pontos que você colocou logo no teu discurso de abertura, de custos operacionais. Eu sou CEO da Bifor, a Bifor é um novo mercado no Brasil, e a nossa aplicação lá de blockchain olhando, né, da LT no caso, olhando de que forma a gente consegue performar determinadas rotinas e fluxos que são inerentes à nossa atividade, e que, se a gente colocar numa rede distribuída em que vários participantes conseguem consultar aquela informação em tempo real e executar suas responsabilidades, a gente consegue ter um ganho de eficiência operacional relevante. Que é o que todo mundo está buscando, sempre, né? Mas aí tem que fazer recortes, e porque o mercado tem seu ritmo de implementação, Ô, né? Regina, o que já está rolando, o que já é realidade hoje, que já está acontecendo, que já é muito, muito presente, o que já é quase muito presente hoje? Dentro da associação, a gente percebe nitidamente uma maturidade da tokenização de ativos financeiros. A gente tem uma série de empresas já performando com resultados positivos na tokenização de cédulas de crédito, de debentures, antecipação de recebíveis, algo muito interessante para o mercado, que tem mudado a dinâmica de crédito. E tem se ampliado também para sido mais acessível para pequenas e médias empresas. Tá. Eu acho que esse é um tema bastante interessante quando a gente trata a tecnologia como um meio de acesso.
Também a gente começa a perceber pessoas que estão investindo pela primeira vez em alguns tipos de ativos ligados a commodities de agro, ativos ligados a minerais e metais preciosos. Também a gente começa a perceber investimento de pessoas que até então não tinham acesso facilitado ao mercado de investimento. Também a gente está vendo nitidamente ali um crescimento, e voltando a falar um pouco do mercado de agro, da tokenização como uma solução para o aumento ali de crédito nesse setor e para facilitação. O produtor rural tem essa demanda clara de mercado, de novas oportunidades de crédito, e surgem ali uma série de empresas explorando através da tokenização uma via alternativa. Eu gosto muito também, a gente percebe discussões bastante importantes na área de tokenização imobiliária. Embora a tokenização imobiliária está passando ainda por um desenvolvimento, um desenho regulatório, e aí uma curiosidade sobre o meu passado profissional, eu sou uma ex-dona de cartório. Pô, esse tema geralmente... Ainda bem que você falou antes de eu reclamar dos cartórios, Isso. ainda bem que você avisou. E ali eu vejo a tecnologia, a blockchain é um grande livro de registros. Sim. E uma das coisas que me motivou a fazer essa transição de carreira do cartório para a área de empreender na área de tecnologia e inovação foi justamente encontrar na blockchain uma alternativa que fosse melhor a todos. E aí a gente discute semanalmente, corriqueiramente, a questão do impacto dessas tecnologias no mercado imobiliário também. A gente tem mercado de agro, mercado imobiliário, mercado financeiro, que aí eu preciso passar a palavra para a Patrícia, que domina esse tema, e o Rodrigo também, que eu sei, é nosso associado, tem cases importantes, ferramentas importantes que têm ajudado os empresários a repensar a forma como eles trabalham os seus negócios. O que já está acontecendo hoje, Rodrigo, de interessante? Assim? Eu até separei aqui. Voltando para o mercado imobiliário, que eu gosto muito, acho que ainda tem desafios, né? Sim. A CVM 88 só permite 15 milhões, então é muito pouco. Acho que daí entra a Before no futuro, mas a gente pode falar sobre isso. Mas a gente está tokenizando cotas de SPE e SCP, tá? Aí eu vou mostrar para vocês, na prática, de fato, o que é ganho de eficiência operacional. Como a nossa plataforma roda stablecoin dentro dela, o que é isso? Então, o investidor entra, faz o Know Your Customer, a gente qualifica esse investidor e, a partir daí, ele manda um Pix para a plataforma. Vamos só também aproveitar o gancho de interromper, só para quem não sabe, falar para eles o que é stablecoin, né? Que é uma coisa que é importantíssima hoje em dia. Tem milhões de utilidades, mas nem todo mundo sabe o que é. Então... É a representação digital do nosso dinheiro. É uma moeda pareada ao real, ao dólar, ao euro. Tá? É bom que você foge da volatilidade. Sim. E para que serve isso, né? Para ganho de eficiência. Né? Hoje, por exemplo, você pode fazer um pagamento internacional que duraria 7, 8 dias. E você manda isso instantaneamente usando a blockchain. Sem custo. Com custo baixo. Custo baixo. Tá? Mas voltando aqui nas cotas de SPE e SCP. Tá? Não estou falando de oferta pública, nada disso. Estou falando sobre ganho de eficiência operacional. Para você ter ideia, no processo, hoje, da maioria das incorporadoras é inteiramente manual. Tá? Aí eu separei aqui uma lista, porque o que acontece? Você investe numa SPE e você ou troca pelo imóvel, a partir do momento que estiver pronto, ou você vai receber dividendos a partir do momento que a incorporadora vende para outra pessoa. Tá. Só nesse processo de recebimento de dividendos, que acontece mensalmente, eu separei aqui quais são as etapas que precisam ser feitas. O cálculo de lucro e distribuição proporcional de acordo com a quantidade de cotas, a validação contratual das regras, se aquelas regras que a gente está repassando dinheiro de fato estão compliance com o que a gente tinha combinado, a conferência manual dos dados bancários, geração de 400 PIX, né? Vamos supor que a gente tem 400 investidores, envio de comprovantes para todos os investidores, registro contábil individual de cada CNPJ ou CPF, atendimento de dúvidas e erros. Né? Enfim, aqui a gente coloca uma equipe de 2 a 4 pessoas trabalhando 5 a 10 dias por mês.
Tá bom. Não, Com a tokenização, usando stablecoin, você quer falar? Não, eu acho incrível. Eu conheço os produtos do Rodrigo e, assim, quando você interage com a plataforma, você percebe o ganho de eficiência muito nitidamente. Porque todos aqueles processos operacionais, em papéis, já foram transformados, já foram codificados. E aí que está a questão da transformação digital, que eu sempre atrelo ao uso da tecnologia. Muita gente acha complexo o que a gente fala, tokenização, mas na verdade é uma camada de transformação digital que deve atingir a todos. E é importante que tenha essa adoção precoce da inovação por parte das empresas e de todos, que teste, que valide, que use. Porque a gente que está operando, a gente já validou isso. Então é algo muito interessante. Uma cédula de crédito bancário tokenizada, por exemplo, quando ela está na plataforma, é outra experiência, uma experiência que dura minutos. Desculpa, só termina. E você falou o caos todo que é 4 pessoas de 5 a 10 dias e agora? Quando você... Fazendo um gancho que a Patrícia falou, né? Você tem todas essas regras estabelecidas dentro de um smart contract. Tanto é parametrizável. Parametrizável, Isso, né? Isso. Então, por exemplo, Tá cada investidor que entrar, a gente vai registrando no smart contract, quantas cotas ele tem, qual a regra que a gente definiu, qual que é a regra de distribuição, tudo isso parametrizável num programa imutável de computador, ok? A partir do momento que a gente usa essa infraestrutura de tecnologia, a gente carrega o wallet do incorporador e fala o seguinte: distribui o dinheiro para todos os meus investidores. Através da stablecoin, você usa a própria blockchain para transferir o dinheiro para cada um daqueles investidores. O investidor recebe um alerta e fala o seguinte: está na sua wallet sem stablecoins. O que você quer fazer? Um Pix-out ou você quer investir em outro ativo? De forma automática, com um botão, com menos 4 pessoas fazendo toda aquela operação. Uma loucura, né? Uma loucura. Ô, Patrícia, isso acontece em outras áreas também, né? Você tem uma entrada maior aí no mercado financeiro, ações. Conta o que tem ali que... Você está vendo isso em várias áreas, mercado financeiro, consórcio, a própria Núclea, em conjunto com o Santander, acabou de lançar um projeto, né? Eu acho que o Rodrigo tem muita proximidade desse nós que projeto. Nós que desenvolvemos. É isso aí, que cria uma espécie de mercado secundário, né? Para as cotas de consórcio, isso abre uma série de oportunidades, que isso está muito atrelado ao conceito que a Regina falou, de gerar acesso e de trazer soluções, né? Eu acho que, assim, uma vez existindo uma dor e um fluxo que é conhecido, a gente pode aplicar a tecnologia e às vezes você vai aplicar a tecnologia num circuito de A a Z, às vezes você vai aplicar num segmento de um problema onde você vai ver que realmente vai trazer eficiência. No nosso caso, na Before, quando você faz uma negociação no mercado, uma operação de compra e venda de um determinado ativo, as pessoas não enxergam ali na plataforma de negociação, mas por trás daquela tela tem uma série de participantes que se envolvem até o momento que a operação é de fato verificada, o dinheiro liquida, né? E aí a gente está falando de uma dinâmica aqui do que a gente chama de deliver versus payment, né? Pagamento contra entrega, e para isso o DLT, inclusive com stablecoin, é muito chave. Perfeito. E o Drex vai ser transformacional. Perfeito. Eu acho que o Drex vai ser um grande empurrão, né? Nesse sentido, a gente fala disso há muito tempo. E aí você tem a conciliação entre os participantes até passar por custódia e sensibilizar os ativos na carteira dos investidores. Qual foi a abordagem que a gente utilizou na Before? Diferente desse conceito de carteira digital, que eu acho que, assim, tem muita gente que já está ambientado, mas tem muitos clientes que ainda têm ali um processo de aculturamento nesse sentido. Qual é a gente é uma infraestrutura regulada, né? Teve um momento aqui que o Rodrigo falou, não estou falando de oferta pública. Quando a gente fala de oferta pública, a gente está falando necessariamente de um valor mobiliário. Ou seja, regulado pela CVM. A nossa infraestrutura está autorizada a trazer emissões que são valores mobiliários, né? Logo,
para você conseguir ter acesso a ativos que a gente faz ofertas públicas, né, e disponibiliza para distribuição, investimento dos investidores, e que são negociados no nosso ambiente de negociação, os investidores, para acessarem esse novo mercado, ele tem que vir através de corretoras. Da mesma forma que ele precisa de corretoras para se cadastrar para chegar na B3. É a corretora que os autoriza, faz toda aquela parte do your client, que cuida ali do cliente, tem os custodiantes. Quando a gente faz uma operação, você tem a corretora, você tem o escriturador, você tem o custodiante, uma série de participantes que precisam conciliar para a carteira do cliente ficar ali certinho. O fato da gente ter a nossa depositária, né, que cuida ali do depósito de todos os registros, em conjunto com o escriturador, garantindo o controle de titularidade, porque qual é a função de um escriturador hoje? E aí você tem correntes que vão dizer, precisa ter escriturador? Não precisa ter escriturador? A CVM 88 não precisa, né? Mas no nosso caso Precisa. de 135, que é mercado organizado, sim, né? E aí, qual é a pegada? O escriturador, ele cuida do livro, né? Ou seja, ele vai dizer se ele vai ter o livro atualizado, necessariamente. 100, tem que somar 100, quando você está falando de equities. Aí você tem ali mútuos, outras coisas que sensibilizam. E para cada transação que a gente faz de uma ação no nosso ambiente de negociação, o escriturador, ele consulta direto o nó, concilia com o livro dele, ou seja, o sistema que cuida dessa integridade societária ali dos ativos, e avisa para a rede, tá atualizado, vocês podem começar um novo ciclo de negociações. O que era arquivo, processos, um delta T para fazer feito de forma automática. Então, é uma eficiência nessa fase que a gente chama de pós-negociação, que pode ser expandida para corretoras e custodiantes. Mas você vai ver no mercado que as instituições, muito embora muito envolvidas nessa agenda de DLT, você tem uma série de agendas de transformação digital, usando outras tecnologias e gargalos em áreas de tecnologia das companhias. Então, assim, você vai ver que numa instituição A, é diferente de uma instituição B com relação à maturidade sobre o uso de tecnologia e aplicação. Então, qual é o posicionamento da Before? A gente oferece diferentes formas de conectividade para você acessar aquela informação. Seja direto no DLT, seja API, seja protocolo fixo, seja arquivaria. E a gente vem desenvolvendo de acordo com as demandas e com o estágio de mercado. Se uma corretora quiser evoluir do tradicional, da tecnologia tradicional, para consultar direto no nó, e fazer as suas atividades ali, essa é a abordagem que a gente oferece para trazer eficiência no pós-trading. Todas vão chegar ao mesmo tempo? Não. Por isso que tem que ser uma abordagem híbrida, porque a gente está em momento de transição e de maior adesão à tecnologia. Vocês, qual que é a opinião de vocês de maneira geral? Acho que é um assunto que me preocupa mais até como brasileiro, né? Porque a gente vive isso o dia inteiro, que é a história da regulamentação, né, das coisas, né? Normalmente demora, muitas vezes é pro lado errado, muitas vezes é muito frouxo, muitas vezes é muito apertado. E acho que, né, nesse assunto, né, de vocês, eu acho que é muito importante que não se é muito importante a força da regulação, né? Não pode ser muito, não pode ser pouco. Como é que a gente está... A segurança da regulação. Como é que a gente está nisso? Como é que vocês enxergam que a gente está indo? Primeiro, se a gente está muito devagar ou muito rápido, se a gente está indo para o caminho certo ou não, e o que vocês acham que falta acontecer? Vamos lá. Bom, essa associação trabalha fortemente no desenho da regulação junto aos reguladores. E faz um trabalho brilhante, por sinal, viu? A gente tem trabalhado muito, porque de fato tem demandado ali estratégia e um trabalho colaborativo com as empresas, porque são as empresas no final do dia que conhecem a operação. E o regulador, por vezes, também está tendo contato com temas novos. A gente precisa levar a educação para o regulador, precisa, enfim, levar boa informação. Vocês sabem mais do que o regulador normalmente? Normalmente sim, a prática traz essa experiência e uma outra visão e também a validação de mercado. Sabe uma faceta? O regulador, porque o que acontece? São ângulos diferentes de conhecimento que se alimentam. Porque às vezes a gente tem muitos casos, desculpa só te complementar, é que tem muitos casos de mercado
mercado é regido por regras. E as regras foram desenvolvidas ao longo de décadas. E as regras estão ali para garantir proteção do investidor, tá com base nos princípios do PFMI, e tem muita profundidade técnica, não só de infraestrutura de mercado, mas de regras de mercado de capitais e conceitos que não podem deixar de ser levados em conta, porque senão a gente vai dar passos para trás, inclusive em termos de segurança mesmo. Claro. Então, é como se o mercado trouxesse inovações, e eu não digo mais que mercado, as instituições inovadoras de mercado, que às vezes não é a instituição mais tradicional que provoca mudança, às vezes é uma startup, é uma outra empresa que chega trazendo a novidade, e o regulador ele precisa conversar com o mercado para conseguir encaixar isso em regras que ele não pode negligenciar. Então é um processo, né? Sim. Eles estão o regulador tem tido uma postura bastante positiva no sentido de ouvir o mercado através das consultas públicas, algo que é bastante importante. Mas é fato, como bem disse a Patrícia, muitas das leis foram criadas, envolvidas em outro momento histórico, econômico. E aí fica, às vezes, incompatível com o que a gente traz de inovação. E o desafio é fazer com que a gente crie novas normas e não impeça o desenvolvimento do mercado. Agora, no dia a dia dos reguladores, algo que eu percebo na associação, que é muito importante, é a velocidade. Talvez, assim, a gente pudesse ser mais rápido um pouco, né? E aí falta abraço ou falta... Tem muita gente que reclama que falta abraço às vezes, verdade, né? É verdade. A gente ontem a gente lançou a Betou, que é um programa de autorregulação visando ser uma espécie de braço para o Banco Central na obtenção da licença das VASPs. Está em processo de desenho normativo pós-consulta pública e a gente teve que criar ali, após várias conversas com o regulador, um processo dentro da associação para ajudar as empresas a obterem conformidade. Então, a gente vai auditar as empresas, vai orientar as empresas para que a gente seja, de certa forma, um braço ao Banco Central e facilite todo esse processo. Na esfera CVM, mesma coisa, a gente tem institucionalmente uma preocupação muito grande com compliance e segurança do investidor. E, de fato, os reguladores fizeram um trabalho excelente e o nosso país é reconhecidamente elogiado pela qualidade das normas. Porém, a gente tem desafios de conciliar a inovação. Atualizar essas regras e acompanhar para onde está indo, né? E a gente, às vezes, esbarra em coisas completamente novas, como o caso das stablecoins, que não existe ali uma comparação. São coisas diferentes. E aí a gente tem que criar normas para esse mercado novo. Posso perguntar uma coisa? Claro. Para você, antes da gente continuar? É correto dizer que se você olha para uma stablecoin que hoje a gente está todo mundo muito ansioso pelo Drex, né? Que é o real digital, e a gente acredita que vai ser transformacional. Você encara do tipo a stablecoin seja como uma moeda transacional para conseguir viabilizar ali e mal ou bem, até um determinado grau, não depende de mudança regulatória para aplicação de blockchain? Porque é dinheiro. É dinheiro. É forma digital. Com a mesma fungibilidade de dinheiro. Então, assim, eu não vejo porque tem que ter mudança. Desde que tenha credibilidade. Exatamente. Lógico, quem desde que tenha uma prova de reserva. O importante da stablecoin, principalmente, é ter garantia que tenha lastro, Exatamente. né? Uma prova de reserva. A gente se ouve muita história de que tem mais stablecoin do que lastro, e aí não pode acontecer, porque também, se uma vez der errado, contamina tudo e todos ali, né? Até porque, pra vocês terem ideia, nas nossas plataformas, a gente usa a stablecoin como segregação patrimonial. Sim. Por quê? Como a gente lança um ativo, é uma plataforma de tokenização de ativos baseadas na CVM 88. Depois a gente pode falar de regulação, se vocês quiserem. Como a gente tem um smart contract, onde a gente guarda aquele stablecoin, a gente já dá bypass, por exemplo, numa conta escrow, que custa uma fortuna. Sim. Né? Então, é uma solução mais eficiente. É eficiência de ponta a ponta, né? Aqui eu coloquei só pagamento de lucros e dividendos, mas é eficiência o tempo todo. Por quê? Porque a gente usa
a blockchain com um stablecoin. Né? Então, por isso que E que ganha pode ser essa utilizado Agora. antes de mudança regulatória. Agora, De forma ampla. sim, a né? gente precisa dizer que as stablecoins vão ser certo. reguladas. e tem que ser, E a né? regulação, ela é pesada. O ônus regulatório é pesado. Em termos de segurança, custódia. Então, não é que todo mundo vai poder emitir stablecoins e vai Sim. usar assim. Não, as empresas elas vão passar por um processo de análise do Banco Central bastante rigoroso. Em linha com aquele guidance que saiu na Suíça? Eu não sei se tão assim, nessa linha. Qual é o Porém, guidance? Mas vocês imaginam, só para concluir, vocês imaginam o uso de stablecoin até na cadeia de supply chain? Onde a paçoquinha aqui, você vai cortando pagamento financeiro que você gera taxa o tempo todo e fazendo esses splits automaticamente usando uma moeda digital. O Não, e eu BNDES vou- tem um caso desse. Tem um caso de uso interno com fornecedores com essa tua lógica. E a gente recentemente estava discutindo dentro da associação, em termos de tokenização, o imóvel como uma stablecoin, o imóvel como moeda. O imóvel é um ativo que não se movimenta, de certa forma. Uhum. E através da digitalização, da tokenização, você consegue colocar um imóvel como moeda. Moeda para crédito, moeda para garantia, moeda para Para garantia faz bastante sentido. várias transações. Auto-executável ainda, né? Autoexecutável. E talvez até uma o seu- garantia até melhor, né? É, pra Porque garantir. você... Exato, É. a gente vê hoje mesmo, a gente discute muito a questão da tokenização imobiliária, até da hipoteca reversa para pessoas idosas. É uma realidade bastante interessante. Conte-me Quando mais esse sobre tema isso. é ótimo. Conte-me mais sobre isso, que eu gostei disso aí. Não, você O que chega que é uma uma hipoteca reversa? É Conta pra hipoteca. Acho que todo mundo se interessa por A isso, gente né? está Porque é num uma realidade. país onde o tema longevidade precisa ser encarado com máxima seriedade. É verdade. Os nossos pais estão durando mais e a gente vai longe. Uhum. Só que a gente tem um tempo de produtividade que faz com que a gente produza economicamente. Trabalho. Uhum. E aí hoje mesmo me procuraram. Regina, por favor, analise uma situação de um imóvel de uma senhora de 90 anos, que ela precisa pagar cuidadora, pagar cuidados, está devendo IPTU, ela precisa dispor desse imóvel de alguma forma. A hipoteca reversa é o oposto. Em vez de você dar o imóvel em garantia e você vai pagando, você recebe o todo e vai amortizando. Em vez de você pagar, você vai amortizando de Interessante, cara. trás para frente. Sim. E aí, no final, a pessoa tem a garantia de que ela vai ter dinheiro para sua aposentadoria, seu momento ali de... No país de com fiscal do senioridade. jeito que tá, né? E que a gente vê cada vez Exato. mais as Porque questões da quantas previdência. famílias têm um imóvel onde está o vovô e vovó, Ah. e vovô e vovó não tem renda. Isso é um ônus pesado para os filhos, Uhum. suportar ali, cuidador, e a gente está cada vez sobrevivendo mais, porque a medicina está avançando. Uhum. Então, a tokenização, ela vai além. E isso permite que a gente negocie também algo que é importante. O Rodrigo inaugurou o papo aqui falando do Satoshi, do protocolo do Bitcoin. A gente não pode esquecer que tudo isso é visando transações peer-to-peer. Uhum. Regina, pequena empresária, quer transacionar direto na plataforma da Patrícia, da Before. Excelente. Regina tem grãos, produtora de grãos, quer transacionar na plataforma da Captare, que também é uma outra iniciativa do Rodrigo. Muito mais simples. A gente tem que dar acesso ao mercado financeiro e ao mercado de crédito, sobretudo. Uhum. Tokenização é muito sobre gerar crédito. E até... E crédito de uma no forma- Brasil Travar, é um né? assunto para lá de Não, delicado é demorado. sempre, Não né? queira fazer um É. financiamento imobiliário porque vai demorar. Sim. E, se eu não me engano, só 0,004% das empresas têm acesso ao dinheiro do mercado de capitais. Quer É. dizer, É O gap- isso, o é gap isso. No mundo é 5,2 trilhões de dólares ano. Ó, você vê. 20% disso é Latam. E aí, às E até vezes, essa relevância de Brasil. muito se critica, se fala da inovação, mas a inovação surge para resolver problemas Reais. escaláveis, reais. Sim. A lógico. Before não surgiu porque a Patrícia teve uma ideia genial. O Brasil precisa de Porque mercado de precisa acesso. de mercado de acesso. Sim.
tanto como o Rodrigo e outras empresas que estão dentro da associação, nascem com um propósito claro de solução de problema de mercado. E aí usando a infraestrutura usando de a blockchain. tecnologia. E a segurança de tudo isso? Que é uma outra coisa que preocupa as pessoas leigas. Segurança é algo primordial. Eu acho que a palavra de ordem é compliance. Eu acho que esse é o primeiro investimento que as empresas do setor devem fazer. Todos, cuidar dos seus investidores. Sim. E a gente, dentro da Betoken, a gente preza muito por uma seleção de empresas que levam isso a sério. A gente faz uma análise de compliance das empresas associadas para que o mercado se desatrele essa ideia de que quem trabalha com criptoativos ou tokenização tem ali um affair mais próximo de fraude e crime. É muito comum a gente escutar que... você tokeniza. Opa! Cripto, opa! Existe uma... mas ninguém sabe por quê, mas existe um primeiro passo para trás quando se ouve essas palavras no dia a dia, né? É verdade. O golpe foi associado a cripto. Foi associado. Enquanto a gente estiver ainda colado no mundo cripto, nós vamos ter problema, né? Mas muito No pouco mundo tá cripto- associado à segregação de patrimônio. No mundo cripto você diz de moeda. De E moeda. aí, você exatamente. perguntou de regulação. Segregação patrimonial. Eu tenho um dever, amanhã vou para Brasília, vai ter uma frente parlamentar organizada para discutir a questão do IOF, que é um tema que está muito em voga no setor. Mas também um dos temas que eu vou tentar dar andamento é a questão da segregação patrimonial. Isso é um divisor de águas. O mercado lutou tanto por isso nos últimos anos, para ter essa maior segurança para quem investe, e agora depende de políticos. Está parado em Brasília o tema e a gente precisa movimentar. E Brasília, esse ano de 2025, foi muito interessante. O número de projetos de lei que pipocaram ligados ao tema. São mais de 40 projetos de lei em andamento ligados ao setor. É muita coisa. Mas tem um ponto com relação à segurança, que é da mesma... A gente está numa feira de tecnologia, né? Isso. E um dos temas que mais se investe estruturalmente, né, capital nas companhias, a gente vai falar em cybersecurity, a gente tem que blindar ao máximo, né, as nossas empresas de invasões, né, de riscos, de vazamentos. A gente já passou... Que acho que uma das grandes paranoias que todo mundo tem, né? Sempre, né? Não é paranoia, não. Posso discordar. Não. A paranoia é a palavra errada, mas é preocupação. É um Sim. budget crescente nos É. nossos orçamentos, Isso. porque... E é uma coisa, gente, assim, imagina que você tem uma série de... As inovações que acontecem em tecnologia, você também tem inovação para invasão e para conseguir lesar os outros. Sim. Então, desculpa que eu botei. Então, você acaba acontecendo uma situação... Hoje mesmo, eu estava numa reunião que a gente tem N versionamentos de sistemas que a gente usa, desde diferentes módulos e soluções e funções da AWS até sistemas contratados que a gente tem. E para cada nova versão, você tem aprimoramentos de segurança, etc. Por quê? Você tem um time lá dentro olhando para os perfis de invasões novas, as inovações nesse sentido que acontecem, para ir fechando barreira nesse sentido. Chamar isso de inovações é engraçado, né? Mas O pior que é, exatamente. E assim, sequestra servidor, gente. Tem casos horríveis. Só para vocês terem uma ideia, se cybersecurity fosse um país, o problema de cybersecurity, né, de roubo envolvendo cibersegurança, seria o terceiro maior PIB do mundo. Caraca. Primeiro Estados Unidos, Terceiro maior depois PIB do China mundo. Sim. e depois crimes cibernéticos. Caraca. Você vê como é sério o assunto e é bem Muito espinhoso. sério. Né? Muito sério. E Bom, assim, Não tinha ideia do tamanho disso. É absurdo. cara. Absurdo. É absurdo. e Uau. isso olhando para o mundo da LT, a necessidade de você ter as chaves criptografadas. A gente está aqui num podcast da Dynamo. Essa agenda é uma agenda que eu acho que Fundamental. e ainda está tímida, porque como existe toda uma discussão antes de regulação, você tem uma discussão de padronização. Porque hoje você tem diversas opiniões, N aplicações, você tem os padrões que são mais utilizados, mas você não tem uma
parametrização geral. Você tem grupos na BNT andando nesse sentido. A gente fala de rede única para mercado de capitais, a gente fala do Drex, mas a partir do momento que iniciativas de peso como o Drex, por exemplo, a rede única andando no mercado de capitais, estabelecer padrões, a gente vai conseguir ver um monte de empresas se adequando e tendo que garantir um determinado nível de segurança que pressupõe investimento nessas soluções de guarda de chaves e de criptografia, para você conseguir estar aderente para ser autorizado a operar. A gente vai chegar nesse momento, mas antes tem essa definição. Afinal, pessoal, cada pessoa dentro usando a blockchain é uma carteira. Sim. E essa carteira a gente precisa custodiar em algum lugar. Né? Não dá para deixar na mão. Né? O mundo cripto achava que todo mundo ia ser autocustodial. Não esquece, não vai. O tema autocustódia foi bastante debatido. E a gente conseguiu uma resposta do Banco Central recentemente de que vai haver uma flexibilização sobre esse tema. É muito difícil ali o limite entre responsabilidades. Nesse mundo descentralizado, você é o seu banco, você é o seu eu cartório, você é o seu eu, enfim, registradora. E você é o seu custodiante também, né? Sim. Por isso o nome é autocustódia. Mas a gente tem, sem dúvida, inúmeros desafios em termos de educação, de entender como funciona a custódia, as operações que envolvem ativos digitais e também os sistemas de segurança, que não são baratos, né? São bastante caros. E aí é um desafio das empresas. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta muito estúpida, mas para a gente terminar, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, se vocês conseguem, uma coisa que eu acho que, enfim, tem muitas coisas que separam vocês que entendem muito de nós que ficamos pescando coisas, falando, meu Deus, estou atrasado nisso. O que vocês acham que a gente aqui desse lado precisaria prestar atenção que vai acontecer no mundo de vocês daqui a pouco, um ano e meio, assim, que a gente ou a gente não imagina que esteja tão próximo, ou a gente não imagina que esteja indo para essa direção? Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu agora, vindo para cá num Uber. A gente conversando, eu e uma colega da associação, 1h30 de viagem, né? Demoramos para chegar aqui. E ele perguntou, o que vocês fazem? A gente trabalha com criptoativos, com o mercado cripto. Eu falei assim, para ele entender de forma genérica. Ele falou, eu vou te mostrar uma coisa. Eu compro cripto. Ele abriu o aplicativo e tinha uma conta na Binance. Aí eu perguntei para ele, como que você, Uber, compra cripto e está operando? Ele falou assim, de tanto escutar os passageiros falarem de cripto. E aí eu falei, eu tirei uma foto da carteira. O brasileiro investe muito em cripto. É muito maior que o mercado de capitais. O brasileiro tem mais gente que investe em cripto do que investe na bolsa e no Tesouro Direto. Isso. Que é uma loucura para mim, porque o tá brasileiro é conservador, tá né? na palma da mão dele. E aí como aumentar isso, escalar isso? Educação financeira. Sim. Esse moço, ele já tinha conceitos fundamentais de educação financeira, que é investir. Ele já não era tão tomador, ele era um investidor, ele programava a vida financeira dele. Ele estava falando com a gente da programação de viagem que ele faz, ele é autônomo. Ele já está à frente de 70% do país. Então, para você compreender o que a gente oferta em termos de infraestrutura e acesso, é importante você entender educação financeira. Sim. E não é só para empresários também. Sim, claro. Educação financeira. Como gerir sua empresa e sua empresa passar a investir e otimizar recursos. Sim. Esse é o primeiro passo. Você tem alguma, Patrícia? A gente no Brasil, essa questão do acesso do celular, da maior bancarização, eu acho que assim, um Nubank da vida veio com um propósito muito interessante. As redes sociais difundindo acesso a conteúdo, você acaba que desperta, né? Eu diria que um grupo que está longe desse nosso métier de mercado de capitais, de tecnologia, do mundo cripto, para olhar para esse mundo, né? A minha maior preocupação nesse contexto é justamente a educação adequada, né? A gente hoje, eu acho que a gente tem um dever no país, olhando para o mercado de capitais,
de educação, né, com a ponta, porque afinal de contas, tanto com o empresário para mostrar, olha, tem outras alternativas, né, vamos estar perto desse mundo. E a minha pergunta, minha resposta para você depende de quais são os seus interesses, porque você pode ser tocado de diferentes formas. Se você é empresário, você vai ver que as alternativas para você conseguir financiamento estão indo para além daquelas bancárias que a gente está acostumado e as tecnologias estão vindo, estão acelerando esse processo. Se você é uma pessoa física, você vai ser tocado pelas ondas que estão acontecendo no momento. Mas nós que estamos aqui por trás da geração de soluções, né, da criação dos novos produtos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí eu vou falar para vocês, eu fico muito consternada com a penetração do que está acontecendo no mundo de bets no Brasil. Pois é. Porque tá acabando com a poupança brasileira, tá deixando gente... E assim, poxa, tem tanta coisa legal para fazer, tem tanto conhecimento bacana na mesa. E é um estrago em várias áreas, não é só no bolso da pessoa, né? É isso. É um monte de coisa. O que você imagina, Rodrigo? Cara, eu vou falar do lado de tecnologia. A minha obrigação é que você não saiba que você transacionou usando o blockchain. Bom ponto. Esse é o meu objetivo e o meu propósito. A gente parar de vender blockchain, de vender token e resolver dores reais. Mas você não acha que é questão de tempo? Eu acho, já tá, né? Mas muito se fala, blockchain. Cara, o usuário não tá nem aí para blockchain. Ele quer que seja mais barato, mais rápido e muito mais eficiente. Então, o que eu te falo é que daqui a 1 ano e meio você não vai saber que você comprou um token comprando um token. Pô, isso ia ser um sonho. Pessoal, eu adorei, ficaria aqui horas com vocês, mas temos um tempo limite e vocês também são muito importantes. Tem uma feira inteira esperando vocês. Obrigado, Patrícia, Regina, Rodrigo. Obrigadão. Acho que todo mundo que ouviu gostou e aprendeu. E tomara que na Febrabantec do ano que vem a gente já esteja alguns passos além, né? Em tudo que vocês falaram aqui, porque acho que todo mundo ganha, né?